Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula de dicas e apostas. Se você ainda não me conhece, meu nome é Adriana, sou professora de pediatria aqui na Medway e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre PSU e Santa Casa de BH, tá bom? Vamos lá então, como é que cai a PED aqui no PSU e é muito semelhante à Santa Casa de BH, tá bom? Então vamos lá, modelo da prova é um modelo objetivo de A a D, são 15 questões por grande área, são enunciados mais diretos, né? Mesmo quando eles são extensos, ele fala bem o que ele quer que você saiba, não fica enrolando muita coisa não. É uma prova mais de raciocínio clínico e tanto Santa Casa quanto PSU acabam cobrando muito qual é a incorreta, tá bom? Então muita atenção qual o comando da questão, fechou? Para a gente falar um pouquinho sobre isso, então, eu vou falar um pouquinho das minhas apostas para essas duas instituições. E para mim, muito importante você saber sobre imunizações. Cara, eles amam esse tema, todo ano eles pedem, então eu tô apostando que esse ano vai ter na sua prova. Então a gente vai precisar relembrar junto o calendário vacinal segundo o PNI. Calma, que vai dar tudo certo, eu garanto para você. Vamos de macete que fica mais fácil da gente relembrar? Quando eu nasço, eu sou um bebê e, portanto, eu tomo BCG e hepatite B. Aos 2 meses de vida, eu vou tomar os 4 P's, pentapneumo, pólio e piriri, que é o rotavírus. Aos 3 meses de vida, eu viro ao contrário, viro um M de meningo C. Aos 4 meses, eu também tomo os 4 P's, pentapneumo, pólio e piriri. 5 meses repete dos 3 meses e, portanto, eu tomo a meningo C. Aos 6 meses, lembra que eu vou tomar 6 pentavalente mais 1 de VIP e influenza e Covid. Lembrando que influenza e Covid eu vou tomar 2 doses, tá bom? Uma dose aos 6 meses, tanto para influenza quanto para Covid, e a próxima dose depois de 4 semanas, tanto para influenza e quanto para Covid, tá bom? Aos 9 meses de vida eu tomo a febre amarela, aos 12 meses você vai lembrar que eu tenho os 3 melhores presentes. Então 3 de tríplice viral, melhores de meningo C, presentes de pneumo 10. Aos 15 meses lembra que é o ano aí da debutante, né? Então a debutante vomita tequila, então A de hepatite A, debutante de DTP, vomita de VIP, tequila de tetraviral. E aos 4 anos, você vai lembrar que vó deu febre, DTP, febre amarela e varicela, tá bom? O que eles gostam de cobrar? São essas 3 aqui. Sabe por quê? Porque eles sabem que você esquece elas. Mas agora você não vai esquecer mais. Com 12 meses eu vou dar os 3 melhores presentes, 15 meses a debutante vomita tequila e aos 4 anos, vó deu febre. Nas vacinas do adolescente, eu vou ter meningo ACWY, que eu posso tomar entre 11 e 14 anos. A vacina do HPV, que agora é dose única e deve ser dada entre 9 e 14 anos. E a vacina da dengue, a Qdenga, entre 10 e 14 anos. Mas fica atento, pela SBP, a vacina da Qdenga pode ser dada a partir dos 4 anos de vida, tá? Agora, pelo PNI, entre 10 e 14 anos. Fechou? O que você precisa saber disso daqui, galera? A gente teve algumas atualizações, né? Então, febre amarela agora, eu preciso ter uma dose de reforço aos 4 anos, não esquece disso, tá? Importantíssimo. A meningo ACW vai dos 11 aos 14 anos, HPV vai dos 9 aos 14 anos, tanto para menina quanto para menino, e ela é em dose única. A vacina Covid atualmente que está sendo feita é a vacina Moderna XBB, tá? E substituímos a VOP pela VIP. Esquece a VOP, ok? Você vai ver que daqui a pouquinho eu vou falar novamente da VOP, porque vai que alguma banca ainda quer cobrar alguma coisa da VOP só por ser a última vez. Mas, no calendário, você vai lembrar que só a VIP. Tá bom? A VOP não entra mais no calendário. Fechou? Eu já vou te explicar melhor o que a gente vai comentar da VOP, mas não tem a ver com qual vacina fazer. Fechou?
Vacina contra dengue, lembra que agora a gente tem a Qdenga e o HPV, que é dose única, combinado? Você precisa saber essas contraindicações vacinais, tá bom? Quando é que eu contraindico a BCG? Se eu tenho um bebê abaixo de 2 quilos, se esse bebê é um contactante de uma TB bacilífera ou portador de imunodeficiência primária ou adquirida. A DTP, eu vou, após eventos adversos graves na dose anterior, eu vou contraindicar, mas se eu tiver um episódio hipotônico hiporresponsivo, eu vou substituir a DTP pela DTPA. A VOP eu não vou dar para quem é imunossuprimido, para pessoas convivendo com HIV e história de pólio vacinal prévio. Só que atualmente a gente não vai dar pólio para mais ninguém, porque a gente vai trocar pela VIP, tá bom? Só quero te lembrar isso daqui caso alguém resolva perguntar, mas acredito que não, tá? Rotavírus, quais são as principais contraindicações? Doença gastrointestinal crônica ou malformação congênita do trato gastrointestinal. Crianças que estiverem fora da faixa etária não podem tomar rotavírus. Então, a primeira dose tem que ser dada entre 1 mês e 15 dias até, no máximo, 3 meses e 15 dias. Se a criança perdeu a primeira dose, ela não toma a segunda dose. E a segunda dose tem que ser feita entre 3 meses e 15 dias até 7 meses e 29 dias. Passou desse prazo, não toma a segunda dose, tá? Se essa criança tiver uma imunodeficiência combinada grave, esquece que ela também não vai tomar rotavírus, tá bom? E quais são as contraindicações para vacinas vivas atenuadas? Cara, quem tem erro inato da imunidade, por exemplo, SCID, não vai poder tomar esse tipo de vacina, tá? Ou ainda, quem usa corticoide em doses maiores ou igual a 20 mg por dia. Combinado? Vamos ver como que cai isso na prova? Olha só, PSU de 2024 trouxe aqui um bebê do sexo masculino de 3 meses e 20 dias que compareceu à unidade para dar continuidade à sua imunização. Quando você vai conferir a caderneta, você vê que ele só recebeu a vacina contra hepatite B e BCG. Ó, ele recebeu os 2 Bs do nascer, né? O hepatite B e a BCG. Não recebeu as vacinas dos 2 meses e nem dos 3 meses. Vamos relembrar quais que ele deveria ter recebido? Aos 2 meses de vida, ele tem que tomar os 4 P, certo? Penta, pneumo, pólio e piriri. Mas espera aí. Lembra que a piriri, que é o rotavírus, ele tem que tomar a primeira dose entre 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias. Ele já está com 3 meses e 20 dias. Ele não pode mais tomar rotavírus, ok? E referente aos 3 meses de vida, ele tem que tomar meningo C. Vamos ver qual alternativa se encaixa aqui? Então vamos lá. Letra A, DTP, RIB, hepatite B, VIP, pneumo 10 e rotavírus? Não pode rotavírus. Letra B de bola, DTP, RIB, hepatite B, VIP, pneumo e meningo C? Perfeito, é exatamente isso que eu vou dar para ele agora, ok? Muito bom, então. Retomado esse conceito, a gente vai para o segundo conceito de hoje, que é anemias e hemoglobinopatias. Esse é um tema que essas instituições gostam de cobrar. Galera, uma boa divisão para a gente pensar em diagnósticos de anemia na pediatria é olhar para o meu VCM. Se o meu VCM é normal, se eu tenho uma anemia, né, e o meu VCM é normal, provavelmente o que eu tenho aí de possibilidades? Ou estou diante de uma anemia de doença crônica, ou de uma anemia ferropriva, ou ainda de alguma hemoglobinopatia congênita, por exemplo, falciforme, ou anemias hemolíticas. Se o meu VCM for alto, provavelmente eu estou diante de uma deficiência de folato ou de B12. Se o meu VCM for baixo, provavelmente eu estou diante de uma anemia ferropriva ou de alguma talassemia, tá? Vamos falar então da anemia falciforme. Quando eu estou diante de um quadro de anemia falciforme, né, que eu tenho HBS, eu posso evoluir com hipóxia, com lesão endotelial, com hemólise, ou posso ainda ter uma inflamação aguda e crônica, tá? E aí, eu preciso te relembrar
algumas coisas em relação à anemia falciforme, tá? Quando a criança com anemia falciforme tem febre, essa febre pode ser isolada, mas eu também posso ter uma síndrome torácica aguda. Então fica de olho. Se for febre, já coloca na sua cabeça que ou uma febre isolada ou pode ser que essa criança está abrindo uma síndrome torácica aguda. Se essa criança tem dor, né, uma crise dolorosa da anemia falciforme, eu posso estar diante de uma síndrome torácica aguda, de uma crise álgica por anemia falciforme ou por um sequestro esplênico. E se essa criança estiver com anemia muito agudizada, ela pode estar diante de uma crise aplásica ou de um sequestro esplênico, tá bom? E além disso, eu posso estar diante também de uma síndrome torácica aguda. Beleza? E olha como as coisas vão se interseccionando. Quando eu tenho febre numa criança com anemia falciforme, você não pode esquecer da crise aplásica. Sabe por quê? Crianças com anemia falciforme, quando entram em contato com o parvovírus B19, eles podem correm um risco de evoluir com uma crise aplásica, que é muito grave. Lembra que o eritema infeccioso, o parvovírus B19, é uma doença benigna, né? Menos para quem tem anemia falciforme, porque aqui tem um risco de evoluir com crise aplásica e é aqui que eu preciso me atentar um pouquinho, tá bom? Mas vamos entender um pouquinho mais. Quando eu tenho uma criança com anemia falciforme que está evoluindo com uma febre, essa criança tem um risco aumentado para sepse. Por quê? Porque ela vai ter uma asplenia funcional. O patógeno mais comum que causa febre nessas crianças é o pneumococo, que é responsável por 70% das infecções nessas crianças, tá bom? Se essa febre for isolada e sem foco aparente, o que eu vou fazer nessas crianças? Hemograma, reticulócitos e hemocultura. Vou solicitar uma urina 1 e orocultura e avaliar se tem alguma outra cultura pertinente. E eu preciso pensar também num raio-x de tórax, pensando na síndrome torácica aguda, tá? E como é que eu vou tratar essas crianças? Galera, eu tô pensando que provavelmente eu tô diante de um quadro de um pneumococo, mas numa criança que tem uma doença de base. Então eu preciso usar ceftriaxona ou cefotaxima ou cefuroxima endovenoso e manter esse paciente internado com medicamento endovenoso por pelo menos 48 a 72 horas. Quando eu estabilizei essa criança, aí sim eu posso encaminhá-la para casa para continuar a antibiótico-terapia domiciliar se ela evoluir bem. Combinado? Vamos ver uma questãozinha a respeito para a gente ver como é que cai? Olha só, PSU de 2021. Qual a alternativa correta em relação a uma crise aplásica que pode ocorrer numa criança com anemia falciforme? Olha só, galera. Letra A. Apesar da recuperação ser espontânea, a criança deve ser internada, pois não há como prever até que valor a queda da HB vai atingir. Exatamente isso que a gente vai fazer com essa criança. Por isso, essa é a alternativa correta, tá? Letra B. Geralmente tende a acontecer com frequência? Não, né, galera? A crise aplásica acontece justamente pelo contato com o parvovírus B19, que nessas crianças com anemia falciforme podem sim evoluir com uma crise aplásica, mas não é algo comum ainda bem, né? Letra C. Geralmente é desencadeada por uma intercorrência infecciosa bacteriana. Sim, isso mesmo, mas também pode ser pelo parvovírus B19, que é o mais comum, tá bom? Mas eu posso ter uma bactéria também desencadeando isso, tá? Letra D. Leucócitos e plaquetas geralmente encontram-se diminuídos. Não. Combinado? Bom, vamos então para nosso terceiro tema de hoje, que a gente vai falar sobre os distúrbios obstrutivos. Ai, como eles gostam desse tema! Ok? Então foca aqui comigo. A gente vai conversar sobre a asma, tá bom? Qual que é o quadro clínico de uma criança com asma? Sibilância, tosse, dispneia, uma pressão torácica que piora à noite, pode inclusive despertar a criança desperta por conta da tosse noturna, e esses sintomas são deflagrados pelo quadro viral,
por dar risada, por chorar ou exercício físico, ou seja, por quadros virais ou qualquer tipo de esforço que essa criança venha fazer, tá? E esses sintomas podem ser flutuantes, tá? Então, olha só como esse padrão de sintoma pode se manifestar. Geralmente é muito comum que crianças pequenas tenham aí 2 a 3 episódios de infecções virais no ano, tá? Mas essa criança não tem sintoma entre os episódios, ela fica bem. Essa criança que fica bem, que pode até ter uma sibilância, mas é bem discreta, uma vez ou outra no ano, mas evolui bem entre as crises, pouquíssima dessas crianças tem asma. Então, essas crianças a gente já não vai pensar numa asma tão nítida, tá? Agora, das crianças que têm sintomas por mais de 10 dias durante um quadro de infecção aguda e tem mais do que 3 episódios no ano, ou episódios graves, ou ainda uma piora noturna, cara, desse conjunto de crianças aqui, algumas têm asma. Agora, quando a gente fala que essas crianças que têm infecções, sintomas de tosse, sibilância por mais de 10 dias, mais de 3 vezes no ano, e têm um histórico de sensibilização alérgica, de dermatite atópica, de alergia alimentar ou história familiar de asma, aqui a maior parte dessas crianças tem asma. Então, o que você precisa ficar atento na sua questão de prova? Se essa criança tem sintomas recorrentes, mais que 3 vezes no ano, e que tem história familiar ou pessoal, história familiar de asma ou história pessoal de algum quadro alérgico, grande chance dessa criança ter asma mesmo, tá bom? E para que eu feche esse diagnóstico, eu preciso ter uma história de sintomas respiratórios típicos e variáveis. Então, eu vou ter sintomas variáveis que vão ser iniciados ou agravados por um quadro de vírus ou desencadeados ainda pelo esforço, risada, exercício, alergênicos, tá bom? Ou sintomas que pioram durante a noite, associado a algum tipo de confirmação de limitação variável de fluxo aéreo expiratório. Tudo bem? É assim que eu fecho esse diagnóstico. E como é que eu manejo a asma? Que é isso que geralmente a questão vai me perguntar. Tem uma diferença se eu tô no ambulatório ou se eu tô no pronto-socorro. Então, quando a questão te falar, cara, eu tô num cenário de PS, você vai circular na sua questão, porque o seu fluxograma mental vai ser um. Se você tiver num cenário de ambulatório, o seu fluxograma mental vai ser outro completamente diferente. Tá? Vamos ver como é que é o manejo da asma no ambulatório? Olha só, pessoal, em crianças entre 6 e 11 anos, quando a criança está no STEP 1, eu vou usar um corticoide inalatório toda vez que eu precisar usar um SABA, ou seja, um salbutamol, tá bom? E o meu resgate vai ser com SABA. Eu posso fazer até uma terapia MART, mas a partir do STEP 3, que a gente já vai chegar lá. Quando a criança está no STEP 2, aqui eu vou dar um corticoide inalatório de baixa dose todos os dias, para prevenir novas crises. Se a criança está no STEP 3, aqui além do corticoide inalatório, eu vou associar um LABA em baixa dose, ou vou dar um corticoide inalatório em dose moderada, ou ainda eu vou associar corticoide inalatório mais formoterol, dose muito baixa de manutenção e resgate. Ou seja, a partir daqui eu entro com a terapia MART, tá? No STEP 4, aí, galera, já vou encaminhar para o especialista. E no STEP 5, eu vou também, já vou ter encaminhado, obviamente, esse paciente para o especialista, mas aqui eu vou considerar fazer alguns anticorpos para esse bebê. Para essa criança já, né? 6 a 11 anos não é mais um bebê, vamos e convenhamos. Se a minha criança está abaixo de 5 anos, aí, o meu STEP 1, olha o que acontece. Eu não tenho evidências para usar medicação de controle nessas crianças do STEP 1, mas eu posso considerar um curso de corticoide inalatório diário quando essa criança está em contato com alguma doença viral. Tudo bem? Além disso, no STEP 2, eu vou usar um corticoide inalatório em dose baixa.
No step 3, eu vou dobrar a dose do corticoide inalatório e no step 4 eu vou encaminhar para o especialista. Tudo bem? Posso até considerar acrescentar um antagonista do receptor de leucotrieno, tanto no step 2, 3 ou 4, mas não é minha primeira escolha, ok? Agora, se eu estou num cenário de pronto-socorro, eu estou diante de uma exacerbação dessa asma. O que eu vou ter, então? Um aumento progressivo nos sintomas da criança. E eu posso ter alguns deflagradores, que pode ser uma má adesão ao tratamento que ela já faz, mudanças sazonais, exposição a alérgenos ou infecções virais de via aérea superior, tá? Aí, a primeira coisa que eu vou fazer no pronto-socorro? Primeira coisa é classificar a crise da asma nos maiores de 6 anos. E como é que eu classifico? Em leve, moderada ou grave, tá? Então vamos lá. Se essa criança está numa crise leve ou moderada, o que ela tem de sintoma? Ela fala frases e prefere ficar sentada do que de pé. Tem uma frequência respiratória aumentada, uma frequência cardíaca aí entre 100 e 120, saturando entre 90 e 95, e tem um PFE acima dos 50% do previsto, tá? Já na forma grave, essa criança já tem uma fala entrecortada, já está agitada, tem uma frequência respiratória acima de 30, frequência cardíaca mais elevada acima de 120, saturação abaixo de 90, faz uso da musculatura acessória e tem uma PFE abaixo de 50, tá? Isso é importante eu classificar porque vai me direcionar na minha conduta. Então, se eu estou diante de uma crise leve ou moderada, qual que vai ser o meu tratamento? Fazer o SABA de 4 a 10 puffs de 20 em 20 minutos por 1 hora. Posso usar Predicin de 1 a 2 mg por quilo, no máximo 40 mg para as crianças, tá? E vou ofertar oxigenoterapia visando a minha oximetria-alvo de 94 a 98%, ok? Eu não quero que essa criança sature 100%. Tudo bem? Agora, se essa criança piorar ou for para grave, ou ela já chegar numa exacerbação de asma grave, aqui, galera, eu vou fazer SABA 4 a 10 puffs de 20 em 20 minutos por 1 hora, com um corticoide de 1 a 2 mg quilo dia, e eu posso usar o ipratrópio nessa criança. Também vou manter uma oxigenoterapia para essa criança ficar aí numa oxigenação periférica de 94 a 98, e eu vou considerar fazer o uso de corticoide inalatório em altas doses, e se ela não tiver melhorado, eu posso ainda considerar fazer sulfato de magnésio para tentar evitar que essa criança vá para a UTI, tá bom? E se essa criança for menor do que 5 anos? Porque até aqui a gente estava vendo crianças maiores do que a idade. Se essa criança for menor do que 5 anos, como é que a gente vai classificar? Eu vou classificar essa exacerbação de asma como leve, se essa leve ou moderada, né? Se essa criança estiver desconfortável ou agitada. Se essa frequência cardíaca estiver menor ou igual a 180 para crianças até 3 anos, ou menor ou igual a 150 em crianças entre 4 e 5 anos, e com uma saturação maior ou igual a 92%. Ela é considerada grave se ela tiver pelo menos um desses critérios abaixo, não tiver capacidade de beber líquidos ou não está conseguindo falar, está muito sonolenta, cianótica ou com uma confusão mental, ou se essa frequência cardíaca está acima de 180 ou acima de 150, a depender da idade. Frequência cardíaca, então, geralmente aí para crianças nessa faixa etária tem que ser acima de 180 a 150. Esse 120 seria só para os maiorzinhos, tá? Frequência respiratória acima de 40 ou um tórax silencioso. Se eu tiver uma dessas daqui, eu considero como grave. Vamos ver o que isso impacta no meu tratamento? Se eu estou diante de uma crise leve ou moderada, eu vou usar SABA de 2 a 6 puffs, tá bom? Também de 20 em 20 minutos, em 1 hora. Posso pensar em usar o corticoide?
mas a gente não gosta muito, tá bom? Então a gente evita aqui o uso de corticoide, mas às vezes ele pode ser uma opção, a gente vai considerar. O oxigênio vai ser ofertado para manter uma saturação alvo de 94 e 98, assim como era nas crianças maiorzinhas. E na asma grave, aqui eu vou transferir essa criança para a UTI. Eu vou fazer SABA 6 puffs de 20 em 20, se for necessário, conforme a necessidade da criança. Vou fazer corticoide na dose de 2 mg por quilo. Vou manter minha oximetria entre 94 e 98 e considerar o hipatrópio também, tá bom? Vamos ver uma questãozinha para a gente ver como é que isso cai? Então vamos lá. Os fatores de risco para o desenvolvimento de asma em lactentes têm sido cada vez mais elucidados. Sobre esses fatores, assinale a alternativa correta. Letra A. Caso um dos pais seja alérgico, os estudos genéticos ajudam a caracterizar a suscetibilidade para asma e determinar a gravidade da doença. Galera, sabe por que não? Porque a gente não faz um estudo genético para ver se a criança vai ter ou não asma ou determinar a gravidade da asma. E isso ainda não é algo que a gente faz no dia a dia. Então, e a gente sabe que um estudo genético não consegue, até o dia de hoje, estimar a gravidade da doença. Então, por isso está incorreta. Letra B. Infecções virais como rinovírus estão associadas a menor risco de asma devido ao desvio da resposta inflamatória para as células TH1? Mentira, galera. A gente sabe que infecções virais são deflagradores de crise de asma, tá bom? Por isso essa daqui está incorreta também. Na letra C, me fala o seguinte. Sensibilização a aeroalérgenos é um dos fatores associados à persistência da asma até a idade adulta. Perfeito, é isso mesmo que a gente considera, tá bom? Letra D, o uso de antibióticos no primeiro ano de vida tem relação com menor risco de asma por reduzir a colonização de microbiota das vias aéreas? Mentira, é ao contrário. Se eu uso antibiótico no primeiro ano de vida, eu tenho um risco um pouco maior de desencadear uma asma. Tá bom, pessoal? Deu para entender isso tudo? Então a gente fica com a letra C como a nossa alternativa correta e eu espero muito que vocês tenham aproveitado essas dicas para revisar esses temas que são tão fundamentais e que têm muita chance de estar na sua prova, tá bom? Eu espero vocês na nossa live de correção, porque a gente vai estar junto até o final. Até lá!